A tarde foi movimentada na Assembleia Legislativa. Deputados e representantes do setor produtivo do Estado discutiram as medidas econômicas que prometem tirar o Rio Grande do Norte do vermelho. Em foco na audiência pública, o projeto de lei que prevê o aumento de impostos enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. Os representantes dos setores de comércio, serviço e da indústria potiguar também debateram com os deputados e o governo medidas alternativas que poderiam ajudar o Executivo a melhorar a arrecadação. O governo precisa diminuir o tamanho da máquina pública, fundir secretarias, profissionalizar os cargos, estipulando cota de servidor público a ocupar cargo comissionado. A máquina governamental está gorda, precisa fazer regime e não comprar uma roupa maior às custas do contribuinte. Este regime dá um trabalho, requer disciplina e planejamento. Dentre as propostas da oposição, a de substituir 75% dos cargos comissionados do Estado por servidores efetivos. A oposição também defende a reforma da Previdência, para que, por exemplo, o dinheiro do Fundo Previdenciário deixe de ser usado para o pagamento dos servidores da ativa. Do lado do governo, o debate é tido como fundamental, assim como a necessidade de medidas econômicas urgentes para tirar as contas do negativo. Nós temos um projeto que aumenta imposto, é fato, mas é a alternativa que o governo tem para recompor e garantir o seu papel. Pagamento dos servidores, pagamento dos fornecedores e investimentos. Não é um fato isolado. Em todos os estados brasileiros tem projetos semelhantes e aqui se optou para ter o menos impacto da população. Então é um momento importante também tirar a dúvida e esclarecimentos. Desde janeiro que o governo contingenciou em 30% suas despesas, né? E isso já resultou em mais de 250 milhões em economia. Nós precisamos recompor receita de qualquer forma. A gente não tem como escapar de um déficit de 460 milhões. O déficit de quase R$500 bilhão nas contas públicas do Estado torna a situação do governo complicada. Se o pacote fiscal for aprovado, os reajustes das alíquotas do ICMS e do ITCD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, devem gerar a arrecadação de R$230 milhões em um ano. Por enquanto, o projeto de lei está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votado ainda este mês. Já está na CCJ, ele já tem, a relatora é a deputada Márcia, são 2 projetos, ela é relatora dos 2 projetos, e depois de esgotar o debate na CCJ, ela vai para a Comissão de Tributação. E só depois desse processo de discussão, de esclarecimento, de se saber qual o impacto na sociedade é que vamos levar a votação ao plenário. Antes da audiência, os representantes do setor produtivo do Estado estiveram pela primeira vez reunidos com o governador do Estado, Robson Faria. Durante a reunião, que durou cerca de 2 horas, o governo tentou esclarecer, explicar os motivos para o aumento dos impostos. Já os empresários cobraram contrapartidas. Já pagamos 40% de imposto já. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que ser pactuado isso com a sociedade, uma discussão ampla para dizer qual é o sacrifício que a gente vai fazer e qual é o sacrifício que o Estado vai fazer. Então, se for um sacrifício só de um lado, não interessa fazer. Se for sacrifício dos 2 lados para recuperar o Estado e ter um momento de investimento, a gente está disposto a conversar. É lógico que sempre aumento de imposto não é bem-vindo, nem para a população, nem para o comércio, mas a gente vai ter que trabalhar em conjunto, porque é uma situação que a gente tem que fazer uma escolha. A escolha é deixar o Estado funcionando. O objetivo foi pedir o apoio das entidades, né, FEComércio, Fierne, CDL, demais entidades classistas, para que eles, nesse momento, façam com o governo uma pactuação para salvar o Estado. É um momento de emergência, o Rio Grande do Norte não é uma ilha de riqueza dentro do Brasil. Todos os estados do Brasil já aprovaram o seu ajuste fiscal. Você viu aí, inclusive, que outro representante do governo, além do governador Robson Faria, quem falou também nessa reportagem foi o secretário André Horta. E ele disse o seguinte, olha, desde o início do ano o governo do estado tem feito um contingenciamento, que é a reserva de dinheiro, tem dinheiro, mas não se gasta, segura, de em torno de 30%. E mesmo assim as contas estão fechando no vermelho. E para você entender o que está sendo debatido entre os deputados estaduais aí na Assembleia Legislativa, aquele projeto que a gente já abordou aqui no Bom Dia RN, entre os aumentos da alíquota do ICMS sobre a gasolina passaria de 25% para 27% e seria, na prática, mais um aumento da gasolina. Como tem impacto no bolso do consumidor, a gente espera que se continue aí a discussão e, como foi dito também, que o sacrifício seja dos 2 lados para ver se o sofrimento aí diminui, né? Para só a população não ter que pagar essa conta.